Queridos irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje esta Santa Missa da terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. No Evangelho de hoje, Jesus nos explica a parábola do joio. Lembrando que a parábola do joio Jesus nos contou na liturgia de sábado e hoje ele explica. De acordo com a explicação de Jesus, o campo é o mundo. Aquele que semeia a boa semente é Jesus. A boa semente são todos aqueles que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao diabo. O inimigo é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifadores são os anjos do Senhor. O contexto em que Jesus conta a parábola do joio é que havia algumas pessoas que se achavam os santos, os justos, os puros, os imaculados, como os fariseus, os essênios e os reis. Então eles queriam a todo custo, de uma certa forma, fazer uma separação na sociedade. Aqueles que eram santos, como eles que se achavam santos, e não eram santo coisa nenhuma, nós sabemos disso, e aqueles que eles julgavam como pecador. Então Jesus ele conta esta parábola do joio e do trigo. Para quem não sabe, o joio é uma erva daninha. Ela nasce bastante no meio da plantação do trigo e é muito parecido. Quem não conhece não sabe o que é joio e o que é trigo. E quando eles estão pequenos, como que vai saber? Então, quando Jesus conta essa parábola do joio e do trigo, ele diz nessa linguagem figurada que o dono da vinha foi lá, plantou o trigo todo bonitinho, foi dormir. À noite, de madrugada, o inimigo vem e planta o joio. E um dos ceifadores pergunta: quer que nós arranquemos? E o dono da parábola diz: não, não, não. Ele responde o seguinte: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. Meus irmãos e minhas irmãs, esta parábola é a resposta de uma pergunta que muitas vezes nós nos fazemos: por que Deus não elimina o mal do nosso tempo? Por que Deus não acaba com a maldade de muitas pessoas? A resposta está na parábola do joio e do trigo. Porque o tempo que Deus está nos concedendo é o tempo para nós criarmos vergonha na nossa cara e buscarmos a conversão. É o tempo que nós temos para crescermos, convertermos e nos santificarmos. Deus espera que todos sejam santos, até mesmo aqueles corações mais maldosos, aqueles corações mais pervertidos. Deus espera. Por um outro lado, aquelas pessoas que já se acham que estão desenvolvidas na vida espiritual, na santidade, tomem muito cuidado, porque assim como o mal pode se converter em bem, hoje quem está bem lá na frente pode se converter em mal. Não é em vão que Jesus fala: pode ser que as prostitutas os precedam no reino dos céus, se nós não tomarmos cuidado. Já dizia Santo Agostinho: todos nós somos feitos do mesmo barro. Não há pecado que nós não podemos cometer. Se nós não cometemos, é por pura graça de Deus. Basta Deus tirar a sua graça que nós cometemos pecados pior do que aquelas pessoas que nós julgamos. Então, a primeira ideia que essa parábola nos revela é isso: que Deus ele é lento e misericordioso. O tempo da nossa vida não é um tempo para nós brincarmos, não é um tempo para nós pecarmos, é um tempo para nós nos convertermos, sermos santos, vivermos cada vez mais próximo de Jesus, porque a qualquer momento o tempo da colheita, ou seja, o fim dos tempos, vai chegar. E pode ser que para muitos de nós que estamos aqui dentro, essa colheita ela chega mais cedo. Igual alguns frutos, né? Você espera que vai madurar em tal data, quando assusta, madura antes da data. Pode ser que isso aconteça com qualquer um de nós. E aí, se você não se converteu? Por um outro lado, a parábola do joio e do trigo nos revela também o quanto que nós precisamos ter paciência um com os outros. Ninguém é santo. Se você está lá na frente, você tem que ter paciência com o outro que está lá atrás. Santa Teresa d'Ávila, ela compara a vida espiritual com um castelo. Algumas pessoas já estão dentro daquele castelo.
Pode ser que nós ainda nem vimos a porta desse castelo. Algumas pessoas acham que estão lá na frente e os outros estão lá atrás, mas na verdade é o contrário. É ela que está lá atrás, aquela pessoa que ela tanto julga já está lá dentro do castelo. Então precisamos ter paciência uns com os outros. Nessa vida nós estamos na mesma barca, todos caminhando para o céu. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos nessa Santa Missa a Jesus a graça de nos convertermos, a graça de aproveitarmos todo o tempo que nós temos, que Deus dispõe para nós, para buscarmos a santidade, e a graça também de ajudarmos todos os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.